já que a gente está falando de eleição, deixa eu trazer aqui a fala do presidente Bolsonaro. Ele disse a aliados durante o Réveillon que está fechado com a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes, do MDB, à Prefeitura de São Paulo. O posicionamento do ex-presidente, claro, depende da recíproca de Ricardo Nunes, que, vale lembrar, existe uma ala ainda perto do PL que ainda torce por uma eventual reviravolta, para apoiar uma candidatura própria do partido, muito seguindo aquela ideia de que o PL é um partido que ganhou estatura, ganhou corpo e que deveria ter uma candidatura própria numa capital como São Paulo. O Ricardo Nunes, não é de hoje, repete que o PL é um aliado de primeira hora lá da candidatura dele, ou seja, não poderia pular do barco nesse momento. E aí tem, ainda sob a ótica dessa polarização que você menciona, o Bolsonaro fazendo coro ao Nunes, imagino eu, para dar força para alguém que possa eventualmente fazer oposição àquele que está aparecendo lá na frente, que é o Boulos, né? Exatamente. E aí acontece uma coisa muito simples em São Paulo. Se o Bolsonaro apoiar um outro nome, vai dividir a direita e ele vai ser culpado por perder a Prefeitura de São Paulo, entregar o Boulos por causa da divisão. Então, o que ele está fazendo agora é um cálculo. Apoiar o Nunes é o menor risco que o bolsonarismo corre, porque, na verdade, vai disputar o Nunes com o Boulos e aí o Nunes com mais chance de ganhar do Boulos. Então, o medo hoje do cálculo bolsonarista é dividir a direita em São Paulo e entregar a prefeitura para o Boulos, e essa conta ia cair, sim, no colo do Bolsonaro, porque o apoio do Bolsonaro vai levar aí 10, 11, 12% dos votos. Então, o Bolsonaro endossando o Ricardo Nunes traz, sim, musculatura para uma candidatura que até então tinha muito apoio, mas ela estava combalida, justamente por não ter o apoio de Bolsonaro. Agora, com o apoio de Bolsonaro, a candidatura de Ricardo Nunes pode se tornar, assim, uma candidatura bem competitiva e capaz de frear o furacão Boulos em São Paulo. Ô, Piperno, fazendo um exercício, assim, é elucubração, né? Eu estava ouvindo aqui o Dávila. Será que o medo do Bolsonaro é o de dividir, ou que o candidato apoiado por ele se torne forte o suficiente, deixa o Nunes para trás e aí todo mundo fala assim, olha, agora estamos rivalizando, é Bolsonaro contra Boulos. E aí lá na frente o Boulos derruba o candidato dele, derrubando ele. Não fica mais feio? Será que não é esse o medo do que o dividir? Será que a possibilidade desse segundo cenário? Não sei, eu estou aqui pensando, meu papel, você sabe, é de fazer a provocação aqui para vocês. Você gosta dessa imagem que eu crio? Não, você realmente é sempre muito criativo, né? Principalmente quando lida com imagens. Com né? caos, né? Eu gosto de provocar, né? É o apresentador do caos. Aliás, Carlos Aros em breve vai lançar o Caos em 1. Caos em 1. Minha gente, aguardem. Mas eu concordo muito com o Dávila no sentido de que eu acho que o Bolsonaro faz, digamos, a aposta mais racional. Ricardo Nunes não é alguém que esbanja a popularidade, mas ele tem a máquina na mão. A cidade de São Paulo tem muitos recursos, não é uma prefeitura que esteja passando o pires, passando o chapéu aí para buscar lá um trocado ou outro, não. Ela é uma prefeitura que, do ponto de vista do seu equilíbrio financeiro, ela vai bem. E aí, eu há um ano desconfiava e perguntei isso para ele, eu disse isso ontem, se a questão da gratuidade do transporte público não seria a bala de prata para encarar esse ano eleitoral. Eu acho que isso, de certa forma, vai aí se confirmando. Veja, ele, ao que tudo indica, manterá as tarifas de ônibus congeladas, né, e tem essa gratuidade aos domingos, e é óbvio que com isso ele faz um agrado a uma parcela da população, parcela essa que é mais, digamos, suscetível aí a alguns apelos feitos pelo Boulos, né? Agora, eu acho que dificilmente essa eleição ela vai deixar de ter os dois para o turno final. O Boulos é um candidato que, além de tudo, ele traz um recall da última eleição, ele foi para o segundo turno. No segundo turno, contra o Bruno Covas, ele fez 40%. O prefeito, ele hoje já está pertinho do Boulos nas pesquisas. E com isso eu acho que a polarização ela vai, inclusive, surgir até mais cedo do que a gente imaginava.
E certamente vai ser uma eleição muito identificada com Lula e Bolsonaro. E aí, Vilela? Olha, Arus, eu acho muito difícil, a gente está fazendo aqui algumas análises, mas está deixando de combinar com os russos. E nesse caso, os russos são os eleitores, de uma forma geral. Ninguém namora sozinho. Eu acho que para namorar, você tem que ter duas pessoas interessadas no relacionamento. Takes two to tango. É isso. Por aí. E aí, nesse sentido... Às vezes até três. Piper não é um homem moderno. Às vezes, nesse sentido, a gente vê uma situação dessa, onde o Bolsonaro, nessa fala, está se declarando para Nunes, pragmaticamente, é verdade, mas está oferecendo o seu apoio a Nunes, mas Ricardo Nunes tem negado o Bolsonaro e tem negado o apoio da direita diversas vezes ao longo de 2023. Eu vejo da seguinte forma: se Ricardo Nunes continuar com esse posicionamento, recusando esse apoio, negando as bandeiras de um eleitorado que é extremamente expressivo, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Eu vejo que o eleitorado, ele tem dinâmica própria, ele tem visão própria, não duvido que surjam outras alternativas que sejam abraçadas por esses eleitores, e aí Ricardo Nunes, com medo de perder, acaba deixando de ganhar. E aí, só para usar um pouco desse exemplo que o Arus comentou, sobre essa questão do eventual medo de Bolsonaro, eu vejo que não, Arus. E aí eu vou colocar como exemplo o Rio de Janeiro, onde Bolsonaro está apoiando um candidato que é muito ligado à sua imagem, que é o Ramagem, que participou do seu governo, é deputado federal, é uma figura muito próxima de Bolsonaro, numa eleição, inclusive, muito mais difícil do que a de São Paulo. Verdade. Porque no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele tem uma popularidade, já é um político experiente, é muito difícil tirar Eduardo Paes, a reeleição de Eduardo Paes. Mas mesmo assim, Bolsonaro está colocando uma pessoa do seu grupo político. Mas então, talvez, e aí aqui eu quero te interromper justamente para fazer essa provocação, não dá para a gente colocar no mesmo espectro, no imaginário da população e até do seu ponto de vista desses antagonismos que a política brasileira cria, o Paes e o Boulos. O Boulos orbita numa outra esfera de sensibilidade para o bolsonarismo, até como um ícone, como tudo aquilo que o Boulos representa, a história dele, e até pela proximidade dele com o presidente Lula. Você não acha que talvez o cálculo aqui seja muito mais complexo, tal e qual fazer as previsões do Focus, do que no Rio de Janeiro, Vilela? Eu vejo que a derrota, ela vai respingar em Bolsonaro, seja com o Nunes, seja com o Salles, seja com quem Cantaguiri e com quem quiser. Então, eu vejo que seria muito mais racional, pensando estrategicamente no grupo de Bolsonaro, no grupo capitaneado por Bolsonaro para 2026, ter um nome forte, um nome que leve as bandeiras desse grupo, seja para ganhar ou para perder a eleição, até porque um governo Boulos, ele seria o caos. E isso também seria explorado politicamente em 2026. Então eu vejo que, nesse sentido, eu faço uma avaliação divergente. Eu vejo que Bolsonaro não está se furtando da briga. Agora, se Nunes não der uma piscada, não jogar um beijinho, não fizer afagos nesse segmento mais à direita, ele vai acabar não tendo nem direita nem centro e periga uma Tabata Amaral, um Kim Kataguiri ou algum outro nome acabar surgindo e beliscando a ida para o segundo turno contra Boulos. Você viu as dicas de flerte do nosso amigo Vilela? Uma piscadinha, um beijinho. Não, mas eu acho que tem duas coisas aqui. O cenário é interessante, essa comparação de São Paulo com o Rio de Janeiro. Porque eu acho que se o Ricardo Nunes perdesse a eleição para o Boulos em São Paulo, a conta não ia cair no colo do Bolsonaro, acho que ia cair na conta do governador Tarcísio, muito mais do que do Bolsonaro. Porque é um candidato que está abraçando todo mundo aí e tal, e o Bolsonaro está dizendo assim, ó, eu fui no ônibus aí que está todo mundo, inclusive o candidato aí do Tarcísio. Então, acho que respingaria mais no governador do que no ex-presidente Bolsonaro. No Rio de Janeiro a coisa é diferente, não tem essa coisa anti-PT, né? O Eduardo Paes não representa esse antipetismo, que é o problema que está aqui nesse mundo da polarização que a gente está falando. No fundo, o que o eleitor está olhando em São Paulo é quem é capaz de derrotar o Boulos. E é esse o cara que eu quero apoiar, né? Então, não é esse caso lá. E acho que, ao lançar o Ramagem, se o Ramagem perder a eleição para o Eduardo Paes,
nasce sim um nome forte para disputar a sucessão do governo do Estado em 26. E aí já é Bolsonaro pensando aí uma casa à frente nesse tabuleiro do jogo político, quem é um nome forte que eu posso ter para lançar candidato a governador do Rio de Janeiro. Então eu vejo que cada cenário é um cenário diferente, né? Mas em São Paulo, a meu ver, faz bem o pragmatismo bolsonarista apoiar Ricardo Nunes, e essa vai ser a grande disputa. Quem é capaz de tirar bolos da Prefeitura de São Paulo? E se houver a derrota, acho que isso cai mais na conta do governador do que do Bolsonaro. E tem um elemento aí que a gente está excluindo, claro, naturalmente dessa discussão, que são os outros nomes que entram na disputa. Porque aí, independentemente, né, Piperno, dessa divisão aí do próprio PL, se sai do lado do Nunes ou não, alguns outros candidatos acabam roubando também eleitores. E isso tem um impacto na conta lá no final. A gente não pode excluir isso desse resultado. E ainda está tudo muito incerto, né, Piperno? Claro, claro. Mas eu só queria mencionar uma entrevista recente do prefeito Ricardo Nunes, dia 20, agora. Diz o seguinte: Nunes diz ser fundamental o apoio de Bolsonaro, mas que ex-presidente tem o tempo dele. Eu me lembro de ter falado isso agora, 2 semanas atrás. Veja, aqui em São Paulo você tem toda a razão, né? E até porque a gente tem vários nomes também lançados para o mercado futuro aí. Tabata, o Kim, eles podem disputar mais um monte de eleições pela frente. E é muito importante o candidato ou esse pretendente se apresentar. Sabe, tem que também criar esse recall, né? E tem que se mostrar para o eleitor e até para dizer o seguinte: olha, se não der para ser agora, eu estou aí de novo na próxima. Foi assim com o Boulos, inclusive. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo tem um aspecto muito diferente entre as duas cidades. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou com muita facilidade as 2 eleições para presidente. Enquanto que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, os ganhadores foram Haddad e Lula. Então, o eleitorado de São Paulo, ele é mais, digamos, mais sensível a esse apelo do presidente Lula do que no Rio de Janeiro. O fato, por exemplo, do Ramagem hoje já está aparecendo aí com 20 e poucos % em vários levantamentos, eu acho que isso já é uma demonstração de força do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, porque o Ramagem é alguém intimamente ligado a ele, né? O eleitor sabe que esse é um nome cria do presidente Bolsonaro e muito identificado com ele indiscutivelmente. Mas era alguém que só existe politicamente porque o Bolsonaro foi quem lançou. É diferente do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes herdou uma prefeitura, já era vereador, herdou uma prefeitura e ele já vai construindo aí, né, toda uma base política que o Ramagem ainda não tem. A gente tem 20 segundinhos antes de sair para o break. Quer completar? Não, apenas uma coisa, a gente tem que olhar um pouco essa eleição municipal em São Paulo com os reais candidatos, né? O Kim é um ótimo parlamentar, mas o Kim não tem nem a legenda do partido. Então, sabe, não dá para misturar o Kim junto com a Tabata e com outras pessoas que já têm a legenda. Então a gente também precisa fazer essa distinção. Hoje, na direita, quem tem legenda é Ricardo Nunes e a Marina Helena no Novo. São os 2 candidatos que têm legenda na direita. O resto é tudo especulação.